Hoje vamos falar sobre o meio de transporte do Espírito Santo. Mas antes de falar sobre o meio de transporte do Espírito Santo, vamos falar de um modo geral sobre o meio de transporte. Eles são de extremamente importância para fazer a movimentação das pessoas, assim como também fazer movimentação de mercadoria, né, de transporte do setor econômico. Então, ele faz um papel muito importante, tanto na economia de um lugar, como também na parte turística. Porque a pessoa, quando ela vai se locomover, ela às vezes se locomove para o trabalho, outras vezes se locomove para lugares, para passeios, de uma cidade para outra, ou de um município para outro, ou de um bairro para outro. E esse transporte, esses meios de transporte podem ser de 3 tipos: o terrestre, o marítimo e o aéreo. O meio de transporte terrestre, ele pode ser dividido em ferrovias, que são os trens, em rodovias, que são carros, ônibus, e em metroviários, porque são os metrô. O meio de transporte marítimo é o meio de transporte mais antigo que nós temos conhecimento. E antigamente ele era feito através de remos e de velas. E o meio de transporte aéreo é o meio de transporte mais rápido, que nós fazemos através de avião e de helicóptero. Podemos usar também algumas vezes o balão ou o zeppelin, né, que são algum mais voltado para o turismo. Agora sim, nós vamos falar um pouquinho sobre o meio de transporte do Espírito Santo. Vamos destacar 2 tipos: os meios de transporte particulares, aquele que é meu e eu vou usar ele, e o meio de transporte coletivo ou público, é aquele que é oferecido por alguém e que serve para qualquer pessoa que pague andar nele. Em relação ao meio de transporte particular, o que tem crescido muito ultimamente e é um meio de transporte muito viável é a bicicleta, né, por questões de preservação do meio ambiente, por questões de economia, por questões de ter menos trânsito. Então, vem crescendo muito. E Vitória e Vila Velha merece muito destaque por ser regiões mais planas, tem maior facilidade de desenvolver esse meio de transporte, né? Então, eles construíram ciclovia, botaram ali locais, pontos, que você pode alugar uma bicicleta para andar. Outro meio de transporte particular são os carros e as motos, né? Que eles vão ser mais rápidos que a bicicleta e podem ser usados para transporte em maior distância, né? O meio de transporte público e coletivo, nós vamos começar pelos ônibus. Vocês têm que lembrar que existem 3 tipos de ônibus. O ônibus, que só pode circular dentro da cidade. Nosso caso aqui, nós temos a Sanremo e outras redes, né? Tem um ônibus que pode localizar entre os estados, né? São aqueles ônibus que saem de Vitória e vão para o Rio de Janeiro, vão para Minas Gerais. Esses ônibus podem se localizar entre os estados. Então, a linha Sanremo não tem autorização para ir para o Rio de Janeiro. Não tem autorização nem para ir fora do município de Vila Velha. Ela não vai fora do município de Vila Velha. Porém, existe um transporte público no Espírito Santo que ele facilita a movimentação dentro do perímetro metropolitano. Então, as regiões conhecidas como região metropolitana de Vitória, que é a Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Guarapari e Fundão, essas cidades são conhecidas, esses municípios são conhecidos como região metropolitana de Vitória. Então, entre esses municípios, existe um tipo de ônibus que pode circular entre eles, que é o nosso Transcol. Então, o ônibus que anda aqui dentro da cidade de Vila Velha, que é o Sanremo, ele não pode ir para Vitória. O ônibus que está em Vitória, que é próprio de Vitória, que só circula nos bairros de Vitória, não pode vir para Vila Velha. Mas existe a linha Transcol,
que pode circular entre esses municípios que pertencem à região da Grande Vitória. E fora esses 2 ônibus, os outros municípios que nós temos que ir, por exemplo, se eu quero sair daqui de Vila Velha e quero ir para minha terra, lá em Cachoeira Itapemirim, eu não posso pegar o Transcol, porque lá em Cachoeira não é região metropolitana. Eu não posso pegar o Sanremo, porque o Sanremo só circula dentro do município. Então, eu tenho que pegar uma linha de ônibus que circula entre os municípios, que é algum exemplo, que é a Águia Branca, Aviação Planeta, que tem autorização para ir entre os municípios. Dentro dos municípios, também nós podemos ter como transporte coletivo o táxi e também os Ubers, que são usados de uma maneira mais rápida, porém mais caro que os ônibus. E também se destaca no Espírito Santo uma ferrovia que se encontra em Cariacica, né? Essa ferrovia é uma linha de trem que vai de Vitória a alguns lugares de Minas Gerais. O meio de transporte aéreo. Lógico que o mais conhecido aí, o principal, é o aeroporto de Vitória. É o principal aeroporto do Espírito Santo todo. Tirando o aeroporto de Vitória, que é o principal, existem outros pequenos aeroportos que não vai ter tanto voo comercial. São aviões de pequenos portos que vão pousar lá. O aeroporto de Vitória, apesar de ser o maior do Espírito Santo, ele já está pequeno para servir para uma capital, né? Você não tem voo internacionais que saem de Vitória, porque aqui não tem lugares que dá o visto, né? Nem tem alfândega. Então, não temos voos internacionais que saem de Vitória. E é um aeroporto muito pequeno que dá para poucas pessoas circularem ali. Então, tirando o aeroporto de Vitória, que é o principal, nós temos outros pequenos aeroportos que nós chamamos de aeroportos regionais, como o de São Mateus, olha como que é pequenininho, tá vendo? O aeroporto de Cachoeira Itapemirim, também é muito pequenininho, ó, olha o tamanho do avião. Geralmente são aviões monomotor ou bimotor, bem pequeno. O aeroporto de Guarapari, o aeroporto de Linhares, o aeroporto de Colatina e o Aeroclube de Vila Velha, né? Que também o Aeroclube de Vila Velha é muito usado para você fazer passeios de helicóptero, né? E muitas empresas também, donos de empresa, têm aviões que ficam ali, aviões pequenos, de pequeno porte, que eles conseguem sair dali e ir para outros municípios, até mesmo para outros estados, mas são aviões pequenos. E o meio de transporte aquático ou marítimo que nós temos no Espírito Santo? Nós já tivemos um chamado aquaviário, que era um meio de transporte feito por balsa, que ia ligar um município ao outro. Em Vitória já teve esse aquaviário, né, que transportava pessoas de Vitória a Vila Velha e a Cariacica. Porém, foi fechado em 1994, foi fechado ele, e tem projetos para reabertura dele. Ele começou a funcionar, mas a rede rodoviária aqui tem muito medo de perder passageiro e começa a questionar esses e às vezes atrapalha a continuidade desse sistema aquaviário. Porém, esse sistema aquaviário é muito importante para a economia. Significa uma redução de tempo muito preciosa, porque todo mundo sabe que quem tem carro e às vezes sai de Vila Velha e vai trabalhar em Vitória, pega um trânsito muito grande na terceira ponte, que na verdade aqui em Vila Velha para Vitória você só tem 3 pontes para fazer essa passagem, né? A primeira ponte, a segunda ponte e a terceira ponte. E no momento de maior pico, né, o momento de rush que nós falamos, essas pontes ficam tão congestionadas que às vezes você demora 1 hora para poder atravessar essa ponte. Então, esse sistema de aquaviário seria muito viável, porque iria economizar tempo, que você faria essa travessia em apenas 3 minutos.
Porém, ainda se tem um estudo, ainda se tem uma licitação em cima desse sistema aquaviário e ainda não foi totalmente implementado em Vitória e Vila Velha. E não existe outros municípios do Espírito Santo que também têm esse sistema. O transporte portuário, que também é um tipo de transporte marítimo, ele é muito usado no Espírito Santo. Nós temos alguns portos muito importantes. O principal de todos é o Porto de Tubarão. Esse que está aí na foto que aparece é o nosso terminal de Vila Velha, que também é muito importante. E nós vamos ver um pouquinho sobre a importância de cada um. O Complexo de Tubarão, que é o mais importante, ele reúne 5 terminais, né? E ele é comparado a um dos melhores portos do Brasil todo. O terminal Norte Capixaba, que chamado Transpetro, ele é destinado para o transporte de petróleo. O outro terminal, que é localizado em Aracruz, é chamado Portocel. Ele é destinado a transporte de celulose. Também é feito também o transporte de mármore e granito por ele. Ele é um porto de referência em relação à celulose. E nós temos aí o terminal de Vila Velha, que ele é especiado em container. Vocês podem ver aí, tá vendo o navio todo carregado de container? E como ele é especializado em container, as pessoas procuram esse porto mais para fazer a importação e exportação de produtos, né? Mandar o produto para fora do Brasil. Esse porto de Vila Velha, ele é um porto particular, né? Então não é público, ele é particular. Agora, existem alguns problemas no nosso transporte do Espírito Santo. Vamos ver 3 deles. O nosso aeroporto, como eu já havia falado, já extrapolou a capacidade de receber voos domésticos. Quer dizer, a infraestrutura dele é muito pequena, já não suporta um número muito grande de passageiros. E também, por ele não fazer para outros países, voo direto para outros países, a gente acaba perdendo o turismo aqui, que vai às vezes preferir vir para Rio de Janeiro, que tem voo direto, ou para Salvador, para Recife, que já vão sair de países internacionais e irem direto para essas capitais. O nosso porto são direcionados apenas para transporte de carga. Vocês viram que não tem transporte de passageiro, que o único sistema de transporte de passageiro seria o aquaviário, que liga Vitória e Vila Velha, mas ainda que está em estudo e implementação, e pelo jeito ainda vai se demorar muito. E as estradas do Espírito Santo, apesar de ter melhoria nas últimas décadas, ainda continua sendo uma das estradas mais perigosas que tem no Brasil. E também nossas estradas dentro da cidade acontece muito trânsito e acontece muito tráfego grande no período de pico, né? E as pessoas perdem muito tempo para se locomover de um lugar para outro. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu vou pegar minha bicicletinha e vou embora. Beijos!